dia, mais um dia aí de estudo da palavra. Para quem não conhece, isso é um projeto de ler a Bíblia toda em um ano. Então, todos os dias a gente lê alguns capítulos e encerra com um fechamento de um resumo no final. Então, antes também da palavra, vamos orar pedindo sabedoria e discernimento a Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, obrigado, Pai, por tudo, por estarmos vivos, por ter acordados bem. Nos dá sabedoria e discernimento para ler a Tua palavra e aplicar no dia a dia, interpretar e aplicar no dia a dia. Perdoa, Pai, nossos pecados, Pai. Assim que te agradeço, em nome de Jesus, amém. Então, eu queria começar a leitura de hoje, dando continuidade, né? A gente leu ontem Gênesis 36 e 37, a gente vai estar lendo agora Gênesis 38 e 39. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Hira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz a um filho, e o pai lhe chamou de Er. Tornou a conceber e deu à luz a um filho. A este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz a outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quisibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para Er, o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, compre o leve prato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher do seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este com seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo morreu a filha de sua mulher de Judá, e consolado Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tima, ele e seu amigo Hira o adulamita, e comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tima para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo com o véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tima, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi. Tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do adulamita seu amigo para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultural que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. Também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultural nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não achaste. Passados 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida.
Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer ao seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selho, e este cordão e este cajado. Reconheceu-se Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não dei a Selá meu filho e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascer, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-lhe, atou um fio encarnado e disse: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu outro, e ela disse: como rompeste a saída? E lhe chamara Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamara Zera. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcia, comprou os ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor era como José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante a ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou a ele as minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei que a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se ele acendeu a ele, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere de um lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e ele foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia o Senhor prosperava. Então vamos ler agora Mateus 16. A gente leu o Antigo Testamento, o Novo Testamento, Salmos e Provérbios, depois a gente vai mudando. Mateus 16. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, pediram que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está em um vermelho sombrio. Sabeis a verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os retirou-se.
Ora, tendo os discípulos passado para outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrareis dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Indo Jesus para os lados de Cesareia e de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas os, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares da terra terá sido ligado dos céus, e o que desligares da terra terá sido desligado dos céus. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissesse ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achará. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Em verdade eu vos digo que alguns há do que as que se encontram, de que maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem ao seu reino. Então agora vamos para já metade, ler Salmos, depois Provérbios. Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo-o, Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não posso, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas do que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecer as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. E o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me nas divisas, em lugares amenos, é muito lida a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. E para finalizar, Salmos 17.
Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte da herança. O crisol prova a prata e o forno ouro, mas os corações provam o Senhor. O malfazejo atenta para o lábio iníquo, e o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra na calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Ao insensato não convém a palavra excelente, quanto ao menos ou ao príncipe, o lábio mentiroso. Pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá, e para onde quer que se volte terá seu proveito. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Mais fundo entra a repreensão do prudente do que 100 açoites de um insensato. O rebelde não busca senão o mal, por isso o mensageiro cruel se enviará contra ele. Melhor encontrar-se uma ursa roubada dos filhos do que um insensato na sua estultícia. Quando aquele que paga o bem com o mal não se apartará o mal da sua casa. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. De que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador do seu próximo. O que ama condena, ama o pecado. O que faz alta a sua porta facilita a própria queda. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem cair do mal. O filho astuto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O perverso aceita o suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para o pai e a amargura para quem o deu à luz. Não é bom punir o justo, é contra todo direito ferir ao príncipe. Que retém as palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o astuto, quando se cala, é tido por sábio, o que cerra os lábios por sábio. Então, para finalizar, a gente tem um resumo. Para a gente finalizar aqui o que é que a gente aprendeu, né? Então, recapitulando, Gênesis 38. Judá, um dos filhos de Jacó, casa-se e tem 3 filhos. Seu filho mais velho é casa-se com Tamar, mas morre, assim como o segundo filho, Onã, que também não cumpre seu dever de gerar descendência. Tamar se desfaz e engana Judá para gerar um filho. Então Tamar dá à luz a gêmeos, Pérez e Zé. Então, quais ensinamentos a gente tem desse capítulo 38 de Gênesis? A história destaca temas de justiça, responsabilidade familiar e consequências do engano. E apesar dos erros humanos, Deus preserva a linhagem de Judá, que será significativa na história de Israel. E no capítulo 39 de Gênesis, José na casa de Potifar, né? Então José é vendido como escravo a Potifar, um oficial egípcio. Ele se destaca pela integridade e habilidade, ganha a confiança de Potifar. No entanto, a esposa de Potifar tenta seduzi-lo e após José recusar, ela o acusa falsamente, resultando na prisão de José. Então tem alguns ensinamentos importantes de Gênesis 39. Que apesar da tentação, José mantém sua integridade, mesmo diante de tentações e injustiças, servindo a exemplo a fidelidade de Deus. A presença de Deus com José durante as provações mostra como ele pode usar situações difíceis para cumprir seus propósitos maiores. Meu irmão. E em Mateus 16,
tem a confissão de Pedro e um ensino importante de Jesus. Então Jesus questiona seus discípulos sobre sua identidade e Pedro confessa que Jesus é o Cristo. Jesus fala sobre sua morte e ressurreição e enfatiza o custo do discipulado. Então, o que a gente aprende é que a confissão de Pedro destaca a importância de reconhecer Jesus como Messias, o Filho de Deus. E Jesus ensina sobre o sacrifício necessário para seguir a Cristo, incluindo negar a si mesmo e a disposição de carregar a cruz. E quando a gente vai para Salmos 16, Davi expressa confiança e alegria na segurança que ele encontra em Deus, afirmando que Deus é sua porção e herança. E o Salmo enfatiza também a confiança de Davi na provisão e proteção de Deus, que traz alegria e segurança. A referência à presença contínua de Deus sugere uma esperança na vida além desta vida. E para finalizar ali em Provérbios 16, Provérbios 16 ele destaca a importância de planejar com sabedoria, mas reconhece que o resultado final está nas mãos de Deus. Então, embora o homem faça planos, é a vontade de Deus que prevalece, destacando a soberania divina. A justiça é preferível a sacrifícios e viver com integridade é fundamental. Então, qual é a reflexão que a gente faz de todos esses capítulos, de todos os ensinamentos que a gente viu hoje, né? Eles ensinam sobre a importância da integridade, reconhecimento de Jesus como Messias, a confiança na soberania e provisão de Deus. Eles destacam como a fé e a justiça devem guiar o nosso comportamento, mesmo em situações difíceis. E a presença de Deus nos traz segurança e esperança. E seu plano soberano guia nossos planos. Então comenta aí abaixo do vídeo o que é que vocês acharam da leitura de hoje e responda essas 3 perguntas. Como você pode demonstrar a integridade de José em suas próprias circunstâncias desafiadoras? De que maneira a confissão de Pedro sobre Jesus pode nos inspirar sobre sua própria fé e testemunho? E como você pode confiar na sabedoria de Deus ao fazer planos para o futuro? Então, meus irmãos e minhas irmãs, obrigado por estarmos juntos aqui hoje. Que Deus abençoe e proteja você e sua família. Paz e prosperidade. Um grande abraço.